Eu vou me permitir pedir já de antemão um pouco da compreensão de vocês para ouvir ideias que geralmente não são ouvidas, né? Vou tentar desafiar um pouco aqui o posicionamento do que a gente chama de mainstream acadêmico. Havendo um ato de concentração previsto em um plano de recuperação judicial, em um plano de recuperação de empresas, seria possível as autoridades antitruste, de certa forma, relativizarem os critérios que utilizam para a aprovação de atos de concentração em nome do princípio da preservação da empresa, né? Então, atos concentracionais que em situações normais não seriam aprovados, acabam sendo aprovados em situações de crise empresarial, em casos em que uma empresa está à beira da falência ou precisando se recuperar, em nome do princípio da preservação da empresa. Então, a Failing Firm Defense, ela coloca em choque dois princípios, o princípio da preservação da empresa e o princípio da livre concorrência, e era preciso saber que princípio deve prevalecer em determinado caso. E aí surge um segundo problema, que é o problema de saber que autoridade seria competente para fazer essa análise. Se seria o CAD, a autoridade antitruste legalmente instituída, ou se nesses casos seria justificável uma exclusão da competência do CAD e essa questão ser analisada pelo judiciário, pelo juízo da recuperação judicial ou o juízo da falência. Como eu disse a vocês, aqueles que abordam essa teoria alegam que há um conflito entre o princípio da preservação da empresa e o princípio da livre concorrência, né? Eu coloquei aí a Lei 11.101/2005, que é a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, que todos sabem que trouxe esse princípio de forma muito veemente para o nosso ordenamento, e a Lei 12.529/2011, que nem entrou em vigor ainda, mas é a lei que vai substituir a Lei 8884, né? Deve entrar em maio agora, em maio, que reestruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e traz o princípio da livre concorrência como um dos seus nortes. Bem, aí eu faço a pergunta: existe, de fato, um conflito entre esses princípios? Eu penso que não. Eu penso que esse é um falso conflito. Na verdade, o que eu acredito que existe é uma aplicação equivocada do princípio da preservação da empresa e uma aplicação equivocada do princípio da livre concorrência. O que eu tenho visto é que o princípio da preservação da empresa, que é uma formulação importante, é uma construção importante para o direito empresarial, tem sido, de certa forma, banalizado. Parece que hoje há um medo grande de uma empresa ir à falência, né? Sobretudo grandes empresas, empresas que são grandes demais para falir, né? Aquela frase que já está ficando conhecida. Esse princípio da preservação da empresa está virando tipo um mantra para tomada de qualquer tipo de decisão. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, ele tem muitas vezes ignorado dispositivos legais assim, claríssimos da Lei 11.101 com base na preservação da empresa. A lei diz no parágrafo 4º do artigo 6º que a suspensão das ações e execuções na recuperação judicial só deve durar 180 dias, o dispositivo é de uma clareza assim tão grande, e ele diz ainda que as ações e execuções voltam a ocorrer independentemente do pronunciamento do juiz da recuperação, mas basta uma pesquisa rápida na jurisprudência do STJ que vocês vão encontrar acordos dizendo não, pode prorrogar, prorroga, é preservação da empresa, né? Então, há, na minha opinião, uma banalização na aplicação do princípio da preservação da empresa, que, repito, é uma construção importantíssima do direito empresarial. E, por outro lado, há uma aplicação equivocada do princípio da livre concorrência. É que eu não consigo entender a ideia de que é preciso regular a concorrência para protegê-la. Eu não consigo identificar que relação há entre a regulação e a liberdade de concorrência.
Então, essa aplicação equivocada dos dois princípios é que, na minha opinião, acaba gerando esse suposto conflito. E o motivo para a aplicação equivocada desses dois princípios é o mesmo: o excesso de intervencionismo, né? O intervencionismo estatal exagerado na economia. O princípio da preservação da empresa, ele visa a proteger a empresa, isto é, a atividade econômica organizada e não o empresário. Peguei um trecho do livro mais recente do professor Fábio Coelho, Princípios do Direito Comercial, e essa é uma questão importante. O que se visa a preservar é a atividade e não aqueles que exercem a atividade. Por mais que a gente saiba que existem empresários bem relacionados que conseguem sempre convencer políticos e burocratas de que a empresa dele não pode falir, essa não é, sem sombra de dúvidas, a ideia por trás do princípio da preservação da empresa. A ideia não é preservar os amigos do rei, é preservar a atividade empresarial. E isso, às vezes, não é o que acontece. Um exemplo de aplicação do princípio da preservação da empresa é a construção jurisprudencial que todos nós conhecemos e que está sendo, inclusive, tema de um painel nesse exato momento, que é a dissolução parcial de sociedade, que hoje está prevista lá nos artigos 1028 seguintes do Código Civil. Uma construção jurisprudencial antiga que via a ideia de, não, muitas vezes não é o caso de dissolver totalmente a sociedade. É possível que a sociedade continue, né, com a saída de um sócio, com a dissolução parcial da sociedade. Um termo até não muito técnico, mas que se consagrou, né? Essa é uma construção legitimamente amparada no princípio, na ideia de preservação da empresa, preservação da atividade. A própria Lei 11.101 tem casos claríssimos de preservação da empresa, da atividade empresarial, com a possibilidade de venda de unidades produtivas isoladas ou venda do próprio estabelecimento empresarial sem que o arrematante suceda o devedor em suas obrigações, né? Você troca o empresário, é um novo empresário que está assumindo aquela atividade e ela vai ser mantida. Agora, aquele outro empresário que faliu por conta de brigas societárias, de incompetência, de qualquer outro motivo, ele vai ser afastado. Agora, a atividade não precisa morrer junto com ele. Essa é a ideia por trás do princípio da preservação da empresa. Esse é o primeiro equívoco que há hoje, às vezes, na aplicação do princípio da preservação da empresa. É a ideia de que quem não pode falir é o empresário. Não. Às vezes é possível que o empresário vá à falência e o princípio da preservação da empresa seja atingido, né? Como no exemplo que eu dei. O artigo 47 da Lei 11.101, né, traz no seu bojo a preservação da empresa como um norte. Um artigo recheado de conceitos jurídicos abertos que tem dado margem a todo tipo de interpretação. Como eu disse inicialmente, virou tipo um mantra, uma espécie de mantra, que tem permitido todo tipo de malabarismo interpretativo para salvar empresas, como se a falência não fosse também um estágio natural de qualquer empresa sujeita ao risco do mercado. Eu coloco aí, não há o direito de não falir. Não existe o direito de não falir. Não é possível extrair esse direito do princípio da preservação da empresa. Pelo contrário, a falência muitas vezes é algo extremamente salutar para o mercado. Na medida em que afasta empresários incompetentes, inaptos, na medida em que permite a realocação de recursos, né, dos chamados malinvestments, dos recursos mal investidos, o mercado precisa do sistema de lucros e prejuízos para ele receber essas informações. O mercado tem por característica a imperfeição e não a perfeição. E é justamente no sistema de lucros e prejuízos que ele retira as informações necessárias para corrigir suas imperfeições. Se você elimina isso, você cria primeiro um risco moral absurdo, né? O que os americanos chamam de moral hazard, né? Existem empresários em vários setores da economia que às vezes eles sabem que eles não vão falir, porque o governo não vai deixar, né? Todo mundo sabe que setor da economia, a gente sabe que o governo jamais vai deixar falir, né? E isso cria um risco moral absurdo. Empresários, eles não estão, como outros, sujeitos ao sistema de lucros e prejuízos do mercado, tipo do mercado.
Então, não é possível tirar da formulação do princípio da preservação da empresa a ideia que é preciso preservar o empresário, não, é preciso preservar a atividade. E não é possível extrair do princípio da preservação da empresa a ideia de um direito de não falir. Isso não existe. Isso é absolutamente contrário ao próprio princípio da preservação da empresa. Então, a Lei 11.101, nesse ponto, ela foi muito feliz, porque ela privilegiou uma solução de mercado. A preservação da empresa, o princípio da preservação da empresa, que eu insisto, é uma formulação importantíssima para o direito empresarial, ele será bem realizado quando se encontrar uma solução de mercado para a crise do empresário. Essa solução de mercado está baseada fundamentalmente em arranjos consensuais. Reduções salariais, operações societárias, uma fusão, uma incorporação, uma aquisição qualquer, renegociação de dívidas, arranjos consensuais, que é a base da Lei 11.101. A ideia de que o devedor procure os seus credores, apresente a eles um plano de recuperação, e esses credores, tendo conhecimento de toda a situação de crise econômica e financeira por que passa o devedor, decidam se aprovam ou não aprovam o seu plano de recuperação. Essa é a ideia que deve nortear o princípio da preservação da empresa. Não acontecendo arranjos consensuais para a solução da crise do empresário, não é por causa disso que o princípio da preservação da empresa não foi realizado. Não. Às vezes, a decretação da falência é a mais pura aplicação do princípio da preservação da empresa, diante da ausência de uma solução de mercado para aquela crise. Totalmente diferente é quando a gente acha que o princípio da preservação da empresa deve salvar todo mundo que está em crise mesmo e optamos por soluções de governo, de Estado e não de mercado. E aí, nessas soluções de governo, nós não estamos diante de arranjos consensuais, mas de arranjos impostos, não é? Pacotes de socorro, que a gente vê de forma muito comum, né, que distorcem absolutamente a lógica natural do capitalismo, né? Renegociações forçadas, a gente tem o exemplo da concordata, que ficou durante muito tempo no Brasil, e hoje a gente tem até o plano especial de microempresa e empresa que não pode, que é uma concordata disfarçada, né? Uma moratória para os credores quirografários. Supressão da liberdade contratual em muitas situações, e um dos exemplos é justamente a atuação dos órgãos antitrust, né? Que impedem muitas vezes fusões ou aquisições sob a ideia de que elas estariam violando a livre concorrência. Muitas vezes a solução de mercado encontrada para uma crise é uma fusão, uma aquisição, que acaba muitas vezes esbarrando na autoridade antitrust. Então, soluções de governo são ilegítimas, porque não se baseiam em arranjos consensuais, criam um risco moral absurdo, né? Há um economista liberal e político francês, Frédéric Bastiat, que ele dizia que a gente às vezes foca naquilo que se vê e esquece aquilo que não se vê, né? E ele dizia que o grande economista é aquele que vê além, não apenas enxerga aquilo que se vê imediatamente, mas busca aquilo que não se vê. O risco moral é isso. Às vezes você quer solucionar o problema de uma empresa, como pode, vai deixar quebrar, tanta gente vai perder o emprego, mas você não está vendo, você não está atentando para aquilo que não se vê. O risco moral que você está criando, às vezes a sobrevivência de uma empresa que fez investimentos errados e vai fazer novamente. Você está ignorando o recado que o mercado está lhe dando, o sistema de lucros e prejuízos está dando um recado claro a você, e você está ignorando aquele recado. É como você dar mais bebida para o bêbado de ressaca, né? E distorcem, pacotes de socorro distorcem totalmente a lógica natural do capitalismo. Capitalismo significa lucros privados e prejuízos socializados. E é isso que os pacotes de socorro significam, né? Lucros privados e prejuízos socializados. E essa não é definitivamente a lógica natural do mercado do capitalismo. Então, esse
é o primeiro ponto que eu queria destacar, a aplicação equivocada do princípio da preservação da empresa. O segundo ponto é a aplicação equivocada do princípio da livre concorrência. Na verdade, os ataques à livre concorrência partem única e exclusivamente do Estado. Não há agente que maltrate mais a liberdade de concorrência do que o Estado. O maior exemplo de violação à livre concorrência é a criação de barreiras legais à entrada de competidores. E isso só quem pode fazer é o Estado, através de regulamentações esquizofrênicas que criam obstáculos insuperáveis a competidores nos mais variados mercados. A gente tem uma proliferação de agências reguladoras hoje, maior do que aqueles monstrinhos Gremlin, né? E criando cada vez mais decretos, portarias, regulamentações, né? Licenças e alvarás e tudo mais. Você tem a regulamentação de profissões que avança perigosamente no Brasil, né? É difícil você ter alguém que tenha coragem de defender a verdadeira liberdade de exercício de profissão e demonstrar que a regulamentação de profissões através de entidades corporativistas, monopolistas do direito de qualificar alguém como profissional, é um ataque cruel à liberdade de concorrência. É um ataque cruel à livre iniciativa e que prejudica, sobretudo, os mais pobres e as pequenas empresas. Regulamentar profissões, dizendo que alguém só pode exercer uma profissão depois que fizer uma faculdade de 5 anos e submeter até às vezes a um exame corporativo, é um dos ataques mais vis que podem acontecer ao princípio da livre concorrência. E quem pratica isso? É o Estado. Medidas protecionistas, que é ataque mais claro à liberdade de competição do que medidas protecionistas. Vamos taxar os vinhos importados agora para proteger a indústria de vinhos brasileira. Foi a notícia que eu li semana passada. Vamos aumentar o IPI de carros importados para obrigar os brasileiros a continuarem comprando carros ruins mais caros. Vamos impedir os brasileiros de viajar de Salvador a Brasília pela Lufthansa ou pela Air France para proteger o duopólio da Gol e da TAM. Quem faz isso? O mercado? É o Estado, através de regulações, através de barreiras legais à entrada de competidores. É assim que se viola a livre concorrência. E não com eficiência e ganhando mercado, conquistando o mercado a partir da preferência dos consumidores. Que é isso que as empresas fazem. O Estado não. O Estado cria barreiras legais. Artigo 1º da Lei 12.529, ele diz o seguinte: esta lei estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência, o SBDC, e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade e defesa dos consumidores. Como eu estava demonstrando no slide anterior, na verdade as autoridades antitrust são a verdadeira antítese da livre concorrência. São agências reguladoras e autoridades antitrust são absolutamente incompatíveis com o regime capitalista de livre mercado genuíno. Não existe coisa que viole mais a livre concorrência do que você criar um ente regulador para garantir a concorrência. É algo que chega a ser contraditório, né? Por que autoridades antitrust e agências reguladoras são incompatíveis com o livre mercado e devem ser extintas urgentemente? Primeiro, todas as leis antitrust, desde o Sherman Act, que é a mãe de todas elas, foram forjadas em cima de mitos e falácias. O professor Thomas de Lorenzo, ele tem um artigo Antitrust, Anti-Truth, né? Na verdade, contra o trust não, contra a verdade. Ele analisou o século XIX, o crescimento das grandes corporações americanas, para ver se realmente foi uma era, como dizem, de grandes monopólios, de abuso. Ele não identificou nenhum monopólio que na prática tenha aumentado preços abusivamente ou diminuído produção. Aí o que ele encontrou foi o contrário. O caso da Standard Oil é exemplar.
Em 20 anos, né, de 1870 a 1890, a Standard Oil abocanhou quase 85% do mercado. Nesses 20 anos, ela fez o querosene, que era o derivado do petróleo mais importante na época, cair de 30 para 5,9 centavos. Realmente é um abuso muito grande desse monopolista, né? Como é que ele tem a coragem de baixar o preço de forma tão drástica assim? O preço baixou de 30 para 5,9 centavos. Aliás, quando as medidas contra a Standard Oil foram praticadas, na verdade o mercado mais importante era de gasolina e ela tinha pouquíssima fatia desse mercado. Ou seja, como o professor Dominique Armentano, que tem um livro excelente, né, Antitrust e Monopólio, e tem um ensaio, Antitrust, The Case for Repeal, ele demonstra, na verdade, as leis antitrust sempre surgiram como medida de empresários incompetentes usarem o governo para atacar empresários competentes. É só para isso. A Alcoa, em 1887, quando ela foi fundada, a libra de alumínio custava 5 dólares. 50 anos depois, ela tinha quase 100% do mercado, a libra custava 22 centavos de dólar. Outro problema das leis antitrust, das autoridades antitrust, são embasadas em uma teoria econômica absolutamente falha, né, no padrão neoclássico, na economia neoclássica, né, padrões normativos absolutamente inválidos, como concorrência perfeita. A ideia de que concentração é monopólio, concentração não é monopólio, né? Há um texto do professor Hans Sennhorst que ele demonstra, no mercado livre, monopólio, concentração não é problema nenhum. O que importa é você não haver barreiras legais à entrada. Se você não tem barreiras legais à entrada, o fato de uma empresa ter 100% do mercado não traz problema nenhum, porque existe concorrência potencial, elastizada da demanda e produtos substitutos que impedirão que essa empresa abuse do seu poder de monopólio. O que não pode é haver barreiras legais à entrada. E aí você tem a porta aberta para a criação de monopólios, duopólios, oligopólios, cartéis. E só quem pode criar barreiras legais é o Estado. Burocratas não possuem superpoderes. Esse é outro problema grave das autoridades antitrust, das leis antitrust. Elas acham que os servidores públicos, os burocratas que ocupam as agências reguladoras, o CAD, eles são seres sobrenaturais, que eles têm poderes que nós não temos e eles podem, portanto, ditar os rumos da economia. E eles não têm esses superpoderes. Absolutamente não têm. Pelo contrário, eles estão sujeitos muito à captura regulatória, muito bem explicada pela Escola de Chicago. Com o tempo, aquelas empresas que estão ali se adaptam às regulamentações e passam a usar o regulador e as regulações como forma de impedir a entrada de novos concorrentes. É o que se vê, por exemplo, na Anatel e na ANAC hoje. Quem garante o duopólio da Oi e da TAM é a ANAC. Quem garante o oligopólio das empresas de telefonia, que ninguém está satisfeito do serviço, é a Anatel. Porque cria um mercado absolutamente regulado e você não tem competição. Não tem como entrar mais ninguém. Então, como eu tentei demonstrar, não há, na verdade, um conflito entre o princípio da preservação da empresa e o princípio da livre concorrência, a preservação da empresa albergada pela Lei 11.101, a livre concorrência albergada pela Lei 2.529 e a Failing Company Defense seria uma forma de você compatibilizar, harmonizar esses princípios. Na verdade, isso é um falso problema. Porém, na prática, existe a autoridade antitrust. E aí a gente tem que solucionar. O que é que vai fazer? O ideal é que não existisse, mas a gente tem que partir da pressuposto de que elas existem. E como é que vai acontecer? Existe, primeiro, realmente um conflito de competência entre cada judiciário? Se partimos da ideia de que há esse conflito de princípios, se partimos da ideia, não. Não há regra legal que permita a exclusão da competência do CAD. No estágio, nosso ordenamento jurídico, não há. Não há regra legal que exclua a competência do CAD nesses casos. O que nós podemos pensar em algumas soluções de lei diferenda, né? Propostas de solução legislativa. Uma delas é a que o professor Sérgio Campion mencionou no novo desafio do direito comercial no STJ, que é a ideia de que nesses casos deveria ser competente o juiz da recuperação e não o CAD. Isso teria que ser feito, na minha opinião, por alteração legislativa. Se isso for feito, tudo bem. Outras medidas que têm sido propostas também para tentar resolver, de certa forma, um conflito de CAD judiciário seria limitar o poder revisional do judiciário sobre a decisão do CAD. Essa é uma discussão antiga, se o judiciário poderia entrar no mérito da decisão do CAD ou não. Eu não vou descer a detalhes aqui, porque eu estou estourado no tempo. E também tem outra proposta que tem sido alardeada aí, que é a ideia de que as decisões do CAD deveriam ser revistas em
no TRF, né? Seria competência originária dos tribunais. Essa é uma questão que pode ser até discutida no âmbito da reforma do CPC, que vai ser discutida na plenária final. Bem, gente, eu acabei passando batido aqui de algumas coisas que eu queria falar, mas depois talvez tenhamos o tempo dos comentários. Desculpe, professor Sérgio Campinho, por extrapolar o tempo. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço e parabenizo o professor André Luiz Santa Cruz Ramos pela brilhante exposição e trazendo aí vários elementos que instigam a reflexão.